Olá a todos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um encontro da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Araraquara. Nossa turma é a turma dos adolescentes e hoje nós vamos falar sobre a última lição desse tema que a gente estudou no primeiro trimestre de 2021, que é o tema Jesus e os 10 Mandamentos. O título da lição de hoje é Cristo une a lei e a graça. E hoje, na verdade, é uma conclusão que a gente vai fazer acerca de tudo que a gente estudou neste primeiro trimestre. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma oração. Onde você estiver, feche seus olhos, vamos orar juntos. Querido Deus e Pai, obrigado, meu Deus, por termos chegado até aqui, por o Senhor ter nos abençoado com Tua fidelidade, com Teu amor, com a Tua infinita graça, Pai. Obrigado, Pai, porque temos tudo quando estamos contigo, ó Deus. Obrigado por sempre estar conosco, nos abençoando, nunca nos deixando desamparados, nunca nos abandonando, Pai. Mesmo sendo pecadores, mesmo errando, o Senhor sempre está disposto a nos perdoar e a nos receber de volta, como aquele pai da parábola do filho pródigo, Pai. O Senhor sempre nos recebe de volta quando nos arrependemos e pedimos perdão, Pai. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que temos de estudarmos a Tua palavra, Deus. Obrigado por termos chegado até aqui. Obrigado, Deus, porque mesmo à distância temos a oportunidade de nos reunirmos, Pai, em torno da Tua palavra, Deus. E eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor continue conosco, Pai, nos abençoando, nos guardando. Esteja conosco nessa lição, mais uma vez. Abra nosso coração, nos dê entendimento e que o Senhor fale através de mim, Pai, para todos aqueles que estejam assistindo essa aula, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, então, como eu estava falando, hoje a gente chega finalmente à última lição deste primeiro trimestre de 2021. Nós estudamos por todo este trimestre o tema Jesus e os 10 Mandamentos. Nós vimos lá no início, o que eram os mandamentos. No decorrer das aulas nós estudamos cada um deles e relacionamos um pouco com o que Jesus trouxe, no Novo Testamento, a visão de Jesus, como ele aplicava os mandamentos, como ele obedecia e como ele tratava os mandamentos, como ele tratava a lei, E hoje nós vamos concluir esse assunto. Eu gostaria de resumir o assunto de hoje em 3 pontos. O primeiro ponto fala para que Deus nos deu os mandamentos, com que propósito. O segundo ponto é o que Deus espera de nós a partir disso, a partir dessa entrega dos mandamentos a nós. E o terceiro ponto, qual é a mensagem de Jesus acerca da lei, dos mandamentos para nós? Quais são as boas novas? O que Jesus espera de nós? Ok? Começando, pessoal, eu queria trazer aqui um texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. O texto bíblico diz assim: Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Pessoal, quando Deus deu os mandamentos para o povo de Israel, através de Moisés, vocês lembram, estavam ali no deserto, ao pé do Monte Sinai. Moisés subiu ao monte e recebeu diretamente de Deus os mandamentos. E toda a lei, para aquele povo que estava iniciando uma nova história. Eles foram libertos da escravidão do Egito, estavam em direção à Terra Prometida, e Deus estava ali cuidando daquele povo, enviando para eles
a sua lei, os seus mandamentos, e leis acerca de toda a sociedade, todos os hábitos, costumes e o que Deus esperava deles no relacionamento com o próprio Deus e com o seu próximo. E quando Deus deu esses mandamentos, ele não desejava o mal para aquele povo. Muito pelo contrário, ele queria o bem daquele povo. Como a gente leu no texto bíblico aqui. Deus não quer o mal, né? O nosso mal. Ele não queria o mal daquele povo. Todas as orientações que Deus nos dá e deu àquele povo naquele tempo é para o nosso bem, né? É para o bem da sociedade. E os mandamentos foram dados por amor, porque Deus nos amou primeiro e Ele queria o melhor de nós. A gente sabe que se a gente fosse capaz de cumprir todos os mandamentos sem errar nenhuma vez, a nossa sociedade, a humanidade seria muito melhor, né? A gente já falou disso. Então Deus, quando deu os mandamentos, naquele tempo, ele queria o bem daquele povo, né? Então o primeiro ponto que a gente tem que entender é com que propósito Deus deu àquele povo e nos deu, através daquele povo, seus mandamentos. O segundo ponto, pessoal, é o que Deus espera de nós quando nos dá os mandamentos. Aí eu queria fazer uma leitura do texto bíblico que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 1 a 25. Vou fazer a leitura e a gente vai falando um pouquinho do texto, tá? No decorrer da leitura. Chamado, aliás, para compromisso total. Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixem de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão. Só contextualizando, Deuteronômio abrange, né, se refere aos discursos, né, aos 3 discursos de Moisés para o povo de Israel. Eles já tinham passado ali 40 anos no deserto e vagando no deserto, estavam ali prestes a entrar na terra prometida. Deus já tinha falado que Moisés não iria entrar, e muitos daqueles que foram libertos da escravidão já haviam morrido, né? Não estavam mais ali. E vários que estavam ali eram crianças, jovens daquela época, né? Se passaram ali 40 anos. E Moisés estava discursando para aquele povo, para relembrar o povo dos mandamentos de Deus, da lei de Deus e o que Deus esperava deles. E esse primeiro versículo fala sobre a obediência. Esse segundo ponto que eu queria trazer é o que Deus espera de nós. Ele espera que sejamos obedientes, né? Que a gente obedeça a sua lei, os seus mandamentos, a tua vontade para nós, né? Continuando, vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Então aqui vem a definição de temor, né? Deus espera que a gente tema, que a gente o tema. E o que é o temor a Deus? Não é medo, né? Porque Deus não é carrasco, não é um medo por Deus ter uma mão muitas vezes pesada. Não é isso, porque Deus não tem essa mão pesada, né? Na verdade, Deus ele nos guarda, nos protege e tem o melhor para nós. A mão pesa sobre o pecado, mas não é por causa de Deus, é por causa de nós mesmos, né? E o temor aqui apresentado
é, na verdade, um princípio da obediência, né? É um respeito, né? O temor aqui está ligado a respeito, a obediência. E é o que Deus espera de nós, né? Continuando. Ouça com atenção, Israel, e tenha o cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês, e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel, com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Aqui Moisés está relembrando da promessa de Deus àquele povo. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Aqui está relembrando que Deus é único e deve ser único em nossa vida. E a gente falou sobre isso, né, em um dos mandamentos, que Deus espera a nossa fidelidade, quando diz que não terá outros deuses além de mim, quando Deus diz isso, né? Então isso é fidelidade ao início do relacionamento com Deus. Então aqui Moisés lembra o povo o que Deus exige de nós, essa fidelidade, e que a gente o ame, né? De todo o coração, de toda a alma e de toda a nossa força, né? Guarde sempre no coração as palavras que eu lhes dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre as mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Aqui está falando com o povo, olha, não fique só na tradição oral. Escreva as palavras, lembre, escreva-as nos umbrais das portas, ou seja, esteja sempre com a palavra de Deus na vida de vocês. Se possível, escreva-as, para que vocês nunca as esqueçam. Em breve, continuando, em breve, o Senhor seu Deus os conduzirá à terra que ele jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas que vocês não construíram. As casas estarão cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão água de cisternas que não cavaram, e comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram. Quando tiverem comida até se fartarem nessa terra, cuidem para não se esquecerem do Senhor, que os libertou da escravidão da terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele. Quando fizerem um juramento, jurem somente pelo nome dEle. Aqui Deus está mostrando para o povo, olha o que eu dei a vocês. Vocês vão ter tudo, sem fazer nada. Quer dizer, eles vão ter água que eles não tiraram dali. Eles vão ter colheita que eles não plantaram. Vão ter casas que eles não construíram. É o que Deus havia prometido para eles, e Moisés estava aqui recordando o povo. Não sigam nenhum dos deuses das nações vizinhas, pois o Senhor seu Deus, que vive entre vocês, é Deus zeloso. Se o fizerem, a ira do Senhor seu Deus se acederá contra vocês, e ele os eliminará da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, quando se queixaram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, seu Deus, bem como a todos os preceitos e decretos que ele desordenou. Façam o que é certo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês e tomem posse da boa terra em que vão entrar, a terra que o Senhor prometeu sobre juramento a seus antepassados. Vocês expulsarão todos os inimigos que vivem nela, como o Senhor disse que fariam. No futuro, seus filhos lhe perguntarão o que significam esses preceitos, decretos e estatutos que o Senhor nosso Deus lhes deu. Então vocês lhe dirão: éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com a sua mão forte.
O Senhor realizou sinais e maravilhas diante dos nossos olhos e enviou castigos terríveis sobre o Egito, o faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar essa terra que ele havia prometido sobre juramento a nossos antepassados. E o Senhor ordenou que cumpramos todos esses decretos e temamos o Senhor, nosso Deus, para que ele sempre nos abençoe e preserve nossa vida, como tem feito até hoje. Pois a nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente aos mandamentos que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Bom, pessoal, é um discurso de Moisés justamente lembrando o povo, né, de tudo que Deus tinha feito, de tudo que Deus tinha dado, ele estava prestes a dar, né, que eles estavam ali quase entrando na terra prometida, e Moisés estava lembrando o povo de tudo, que aquele povo se esquecia, né? Depois se a gente continuar lendo a Bíblia, a gente vai ver depois vem Josué, depois tem os juízes, e a gente vê que o povo sempre caía e sempre Deus tinha misericórdia deles e levantava um juiz ali e o povo ficava bem. Mas depois eles se esqueciam e caíam de novo. Então, Moisés estava relembrando aquele povo. E a mensagem aqui é uma mensagem de obediência. É o que Deus espera de nós. Obediência. Obediência aqui pelo temor a Deus. O que temos hoje também que ter. Temos que temer a Deus. Mas esse temor é um respeito que temos a Ele. Não medo. Medo não. Mas é um respeito, uma obediência. Então é isso que Deus espera de nós. E o terceiro ponto que eu queria trazer é o que Jesus nos apresenta. E o texto bíblico que a gente vai ler sobre isso está lá em Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Vou fazer a leitura. Um mandamento mais importante. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Amém. Então, pessoal, essas são as mensagens que Jesus trouxe, as duas principais atitudes que ele espera de nós antes de sermos cumpridores da lei, que é a primeira, amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda, amar o próximo como a si mesmo. Então essa é a mensagem que Jesus trouxe para nós, que antes de sermos cumpridores da lei, devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. A gente então passa a cumprir a lei não por obrigação, mas sim por amor. A lei para nós hoje, que estamos no tempo da graça, ela não é um peso sobre as nossas vidas. Não. Antes era um peso, porque antes o povo ele tinha que cumprir toda a lei para ter a salvação, né? Hoje não, hoje nós temos Jesus, né? Se a gente aceita essa verdade e entende que Jesus veio para levar sobre si todos os nossos pecados, a gente tem a salvação. E por causa disso, porque Deus nos amou primeiro, dando seu único Filho por nós em sacrifício na cruz, a gente passa a amar Deus por isso.
e amando a Deus e amando ao próximo, o cumprimento da lei, o cumprimento dos 10 mandamentos, ele vira uma consequência em nossa vida. Não um fardo, não uma obrigação. É como se fosse algo natural. Claro, ninguém é perfeito. A gente erra também, a gente peca, né? Ninguém conseguiu cumprir a lei a não ser Jesus. Jesus foi o único cumpridor da lei. E ninguém mais cumpriu a lei. Todos erraram em algum momento da vida, todos pecaram. E se o cumpridor da lei, ele tem que cumprir 100% da lei. Se ele não cumpre, ele não é cumpridor da lei. Não adianta cumprir um pedacinho aqui e deixar outro de lado. Não, é 100%. Se você erra, você já não é cumpridor. Mas qual que é a diferença do cristão? É que ele erra não por opção, mas ele erra porque ele peca não por opção, mas ele peca porque ele errou, ele escorregou e não foi proposital. O não cristão, ele escolhe pecar, né? É diferente. Então, quando você se converte, quando você aceita Jesus em sua vida, quando você ama a Deus e ama o próximo, naturalmente você vai cumprir a lei. A lei não vai ser mais um fardo na vida de ninguém. Você também não vai dizer que é merecedor por si mesmo, porque é um cumpridor da lei, como faziam os religiosos naquela época. Você vai entender que você sozinho você não consegue e que você precisa de Jesus para isso, né? Então essa é a mensagem de Jesus para nós acerca da lei. A gente sabe, Jesus, quando disse como trataria a lei, ele disse: eu não vou abolir a lei, eu vim cumprir a lei, né? Então não é por causa de Jesus que nós não devemos deixar a lei de lado. Não é isso. Não é isso. O que mudou foi a ordem. A gente não mais, como o povo fazia antes de Jesus, né? O povo de Israel, os judeus, a gente não tem que cumprir a lei para sermos salvos. Não. Agora a gente cumpre a lei por amor, né? Por amor a Deus, por amor ao próximo. E isso é uma consequência em nossa vida e deixou de ser um fardo. E Jesus, se pecarmos, se errarmos, vacilarmos no cumprimento da lei, a gente vai ser perdoado se a gente se arrepender e pedir perdão de todo o coração. E lembrem-se, Jesus, ele entronizou a lei, ou seja, o que importa é o que está dentro de você. Não é o que você exterioriza unicamente, né? A exteriorização, ela pode ser falsa, mas pode ser uma consequência do seu interior. Então Deus está olhando, as pessoas veem o exterior, mas Deus vê o nosso interior. Então cuidem do seu interior, entendam essa mensagem, entendam o que de fato importa. Creiam em Jesus, ame a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo como a vocês mesmos, que aí, a partir disso, o cumprimento da lei vai ser uma consequência na vida de vocês, não vai ser um fardo, como era no Antigo Testamento. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Eu acho ela muito importante. Eu acho fundamental a gente entender isso, porque aí a gente entende que a gente não é merecedor, né? O único caminho é o caminho da cruz, não tem atalho, né? A gente não é pelas nossas obras, não é pelo que somos, nem quem somos, que nós vamos ter a salvação. É pela graça de Deus. É pela misericórdia e graça de Deus, não por nós, né? Então, a gente tem que ter isso no nosso coração. E compreendendo isso, a lei para nós, os mandamentos vão ser
consequência. Eu espero que vocês tenham entendido esse tema deste trimestre. Espero que Deus tenha falado ao coração de vocês. Hoje eu estou um pouco rouco, vocês me desculpem, está um pouquinho difícil de falar, mas eu espero que vocês tenham gostado, entendido e que Deus tenha abençoado vocês, tá bom? Até a próxima aula, até o próximo encontro, pessoal. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.